Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH nesta tarde de quarta-feira. O tema da nossa conversa de agora à tarde é a apreensão que toma conta do mundo e do Brasil também em relação à volta às aulas em pleno momento de pandemia. Gestores públicos pressionam as categorias de professores para retomarem o ensino presencial. Os professores, por sua vez, colocam condições de segurança mínima para que possam retomar as aulas presenciais. É sobre isso que eu vou conversar com vocês. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Te convido a se inscrever aqui no nosso canal. Pois é, gente, no mundo inteiro cresce a discussão acerca da volta às aulas presenciais em pleno momento de pandemia. No ano passado, alguns países tentaram retornar às atividades letivas presenciais, mas logo vários casos de contaminação dentro das escolas começaram a aparecer e esses países foram voltando atrás. Foi o caso do Reino Unido, da França, da Alemanha. Bom, aqui pelo Brasil essa discussão tem ganho muito volume nas últimas semanas porque nós estamos em início de ano letivo aqui no Brasil e há um grande lobby das instituições privadas no sentido de se fazer voltar às aulas presenciais. Há uma pressão inclusive de prefeitos e alguns governadores para que professores retomem as aulas presenciais e os professores, obviamente, prezando pela sua segurança, pela segurança da sua família e pela segurança de todos, estão exigindo que, para voltar às aulas, os professores devem ser vacinados, devem ser imunizados. Quais são os problemas que existem por aí? Vários. Nós não temos vacina para todos, isso é claro. Ou seja, o Ministério não se programou para adquirir precocemente as vacinas, fez vista grossa para a situação e nós não temos vacina para todo mundo. O SUS até que tem capacidade de vacinar rapidamente a população brasileira, desde que tenha vacinas e insumos. Ou seja, até agora nós temos pouco mais de 4 milhões de brasileiros imunizados e isso representa nem 2% da população brasileira. Bom, há uma discussão no sentido de se professor deveria ser considerado prioritário ou não para ter acesso à vacinação, a exemplo dos profissionais da área da saúde. E aí, nesse aspecto, eu devo ser bem isento. Não há como se comparar um ambiente hospitalar com um ambiente de sala de aula. São dois ambientes completamente diferentes. É mais do que justo que profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas e tantos outros auxiliares de hospitais que estão ali na linha de frente do combate da Covid-19 recebam de forma prioritária a vacina, os imunizantes, porque o ambiente hospitalar é um ambiente altamente contaminado e a probabilidade de que esses profissionais contraiam a doença é muito maior do que no ambiente de sala de aula. Vamos por pontos. E a sala de aula? No princípio da pandemia, lá em 2020, se achava, por exemplo, que crianças eram super espalhadores da doença, porque eles não contraíam a doença, aliás, eles contraíam o coronavírus, mas não desenvolviam a doença, mas achava-se que pelo fato deles serem assintomáticos e resistentes ao desenvolvimento da doença Covid-19, eles espalhavam a doença com muita facilidade. Isso, com o tempo, se comprovou não ser verdadeiro, ou seja, as crianças, aparentemente, os jovens também, quando contraem o coronavírus, desenvolvem mecanismos de resposta imunológica inata que barra a multiplicação do coronavírus em seus corpos e também reduz significativamente a transmissibilidade, ou seja, crianças e jovens não são, como se pensava no ano passado, super espalhadores da doença. Dito isso, um ambiente escolar onde tenha crianças, jovens, reunidos numa sala de aula, desde que respeitadas as condições de distanciamento, a utilização de EPIs e a utilização de higienização, poderia sim ser um ambiente que se pudesse pensar e se retornar gradativamente. Agora, para isso, tem um problema que é muito mais grave do que a falta de imunização em professores, que é o fato de que boa parte das salas de aula do Brasil são caixotes fechados, climatizados. Ou seja, as salas de aula deveriam ter sido, no ano passado, adaptadas às novas condições da pandemia. Elas deveriam ter sido abertas nelas
janelões para valorizar a ventilação natural. Vários estudos, e eu já apontei aqui no canal isso, vários estudos apontam que em ambientes que são arejados, que têm circulação de ar natural, a probabilidade de se contrair a Covid-19 é muito, mas muito baixa se as pessoas estiverem utilizando máscaras. Então imagina uma sala de aula que tenha janelões abertos, com ventilação natural permanente, corredores de ar natural, professores e alunos guardando o distanciamento e utilizando máscara e EPI, equipamento de proteção individual. Ou seja, seria um ambiente que nós poderíamos sim pensar em retornar à sala de aula. Acontece que, por exemplo, aqui em Teresina, eu conheço bem isso porque eu fui professor de cursinho durante 20 anos. Os cursinhos aqui em Teresina estão reabrindo, mas eles não fizeram adequações na sua infraestrutura para ventilar salas de aula com ar natural, com ventilação natural. Continuam fechados com ar-condicionado. E isso é um ambiente extremamente propício à propagação do coronavírus. Dito isso, também seria importante que, para se pensar o retorno às aulas presenciais, se colocasse professores com algum tipo de prioridade. Afinal de contas, boa parte dos professores tem uma média etária um pouco mais avançada, 30, 40, 50 anos, e já se constitui num certo grupo de risco de contrair a Covid-19. Então, penso eu que, após profissionais da área da saúde, se fosse prioridade para o governo brasileiro fazer com que o retorno às aulas presenciais fosse acelerado, os professores deveriam sim, juntamente com os técnicos em educação, serem incluídos na segunda linha de prioridade para receber a vacina contra a Covid-19. E aí nós teríamos um cenário propício porque as salas de aula estariam adequadas com ventilação natural a receber professores e alunos, professores estariam imunizados, guardando o período aí de resguardo para que o sistema imunológico do professor pudesse responder à vacina produzindo defesas, e nós poderíamos sim pensar no retorno às aulas, nem que fosse no modelo híbrido, ou seja, onde parte das aulas fosse presenciais e parte das aulas fosse à distância. E aí vem um outro problema. O Brasil é um dos países que tem uma das piores acessibilidades, democratização, digamos assim, à internet. Então, como se pensar em conteúdos à distância se nem todos os alunos têm acesso à internet? Então, nós perdemos o ano de 2020 fundamentalmente por quê? Porque nós não tivemos um planejamento na educação que pudesse capacitar professores para as ferramentas de educação à distância, que pudesse estimular as escolas a se adequar na sua infraestrutura, prevendo ventilação natural nos espaços escolares. Nós não tivemos ainda uma prioridade ou uma priorização na imunização de professores e auxiliares da educação em relação à Covid-19. Então, todo esse conjunto de situação faz com que o Brasil esteja ainda tateando no retorno às aulas. E boa parte dos professores, principalmente da rede privada, está praticamente sendo coagida a voltar às aulas pelas pressões do empregador. E a gente também tem que entender o lado do empresário. Estão há não sei quantos meses aí com as atividades praticamente paralisadas. Isso é muito ruim para a economia. Mas repito que não se pode colocar a vida das pessoas em risco em detrimento de se preservar a economia. Havia necessidade sim, e há necessidade de um planejamento para esse retorno às aulas com segurança para professores, para técnicos, para alunos e seus familiares. Entretanto, esse planejamento está muito, mas muito longe de ser um planejamento adequado que dê segurança às pessoas. Infelizmente, esse é o cenário que eu consigo perceber no nosso Brasil. E é por tudo isso que num país com quase 5 milhões de crianças e jovens fora da sala de aula e com o ano letivo de 2020 extremamente comprometido e o de 2021 também, que a gente tem uma perspectiva não muito boa, vislumbra uma perspectiva não muito boa para o horizonte do Brasil. Já é um ano que nós temos praticamente perdido de 2020 e o de 2021 ainda com muitas coisas a serem conquistadas para nós garantirmos às crianças e aos jovens do nosso país uma educação que seja minimamente adequada. Repito, faltou e falta planejamento, falta bom senso à gestão pública desse país, falta bom senso no sentido de se
priorizar o planejamento do enfrentamento da pandemia nas áreas da saúde, da economia e da educação. Infelizmente, nós vamos pagar um preço caro por isso, porque essa geração terá um futuro comprometido, porque a sua educação realmente está comprometida. Eu sou professor de uma universidade pública aqui no Piauí e a gente consegue perceber muito claramente as fragilidades que estão sendo colocadas ao longo da pandemia e a forma como os conteúdos estão sendo repassados para os nossos estudantes. O futuro vai nos apontar ainda muitas falhas, muitas fragilidades. Tomara que a gente saiba no futuro olhar para trás e aprender com os nossos erros, para que nós possamos, de agora em diante, acertar mais do que errar. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, deixa teu comentário, compartilha. Forte abraço, até a próxima.